Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra bendita, pela Tua palavra santa, e rogamos, ó Pai, que neste momento Teu Santo Espírito, mais uma vez, nos conduza para que tenhamos o entendimento da Tua palavra, mas também sejamos alimentados por Ti, é o Senhor que nos alimenta. Também, ó Pai, nós oramos para que o Senhor desperte em cada vida, em cada um de nós, o desejo de viver a Tua palavra. Toca em nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Ninguém sabe o que eu estou passando. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase e provavelmente nós já falamos ela muitas vezes. Essa frase vem de estarmos passando por uma situação que consideramos ser muito particular, ou mesmo que seja uma situação que outros já passaram, como é a nossa, é a minha experiência, então talvez seja fácil concluir que ninguém sabe o que eu estou passando. Você pode ter passado por um problema parecido com o meu, mas o meu foi pior. O meu foi mais drástico. Eu lembro, alguns anos atrás, quando tinha que ir no posto de saúde, posto público, e a gente tinha que ir para segurar ficha. O pessoal mais antigo sabe o que eu estou falando. Para tentar conseguir uma consulta, né? Ou naquele dia ou no dia que eles especificassem. E era interessante porque era muita gente. A gente tinha que ir muito cedo. Às vezes 3 horas da manhã, dependendo do especialista, 1 hora da manhã tinha que ir lá para ver se conseguia um lugar na consulta. Isso para aquele dia ou para outro dia. E aí, como é um posto de saúde, era muito comum escutar conversas relativas à doença. Aí eu achava engraçado que, muitas vezes, alguns tinham o mesmo problema, mas eles ficavam competindo para dizer que o problema dele era maior. Ah, eu estou com um problema no joelho. Outro fala, não, eu estou com um problema nos 2 joelhos. Ah, eu tenho problema no joelho, mas o meu joelho está pior que o seu, há tantos anos. Tudo isso vem de um sentimento parecido com essa frase que nós falamos: ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe a dor que eu estou passando, ninguém sabe ou tem conhecimento do sofrimento que eu estou passando. Meus queridos, é interessante que esse texto, Paulo está falando de tribulação. Nós lemos um versículo, mas a ideia de todo o texto começa no versículo 3, quando ele fala de tribulação, quando ele fala de dificuldades. E Paulo aqui nos dá uma proposta muito interessante. Se você lembra do nosso tema de junho, é santidade. Mas como que santidade poderia se envolver nesse problema da tribulação? É justamente baseado aqui no versículo de número 12, quando ele diz: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Essa carta é uma carta muito interessante. É uma carta onde Paulo fala de uma maneira muito pessoal. Talvez, dentre as cartas de Paulo, essa é a que tem uma característica ainda mais pessoal, sendo de um apóstolo para com uma igreja. As relações de Paulo com a igreja de Corinto, da perspectiva de Corinto, não eram as melhores. Se você ler a primeira carta, você vê que a carta foi pesada, uma carta que Paulo fala sobre a necessidade de ter ordem no culto, de tratar com disciplina aqueles que são indisciplinados e assim por diante. Essa carta, Paulo trabalha um pouco isso, mas parece-nos que o apóstolo, logo no primeiro capítulo, abre o coração, como nós já vamos ver, e fala sobre dificuldades.
Mas ele traz aqui um pensamento interessante. Ele traz o pensamento de que viver com Deus é ter vida santa, mas vida santa tem um objetivo para com a igreja. E na perspectiva de Paulo, ter vida santa é ajudar a igreja e ser ajudada pela mesma. Ter vida santa é influenciar a vida das outras pessoas, da comunidade cristã, para auxiliá-las, inclusive nas suas dificuldades. O tema da nossa mensagem é: você não precisa passar por isso sozinho. Eu não sei o que você exatamente está passando e se está passando. Mas se estiver passando ou passar por alguma situação difícil, dentro da perspectiva da teologia que nos é apresentada aqui de Paulo, a santidade da igreja, ou a maneira como nós vivemos perto de Deus, com Deus, no ambiente de Deus, nos ajuda de uma forma que você não precisa passar pelo seu problema sozinho. Eu não preciso passar pelo meu problema sozinho. Nós temos um Deus e nós temos um povo de Deus. Nós temos o Deus e nós temos uma igreja de Deus. Seja qual for o seu problema que você enfrenta hoje, seja qual for o seu problema que você vier a enfrentar, você não precisa passar por isso sozinho. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, meus queridos, o nosso Deus é o Deus que nos conforta de toda a tribulação. O nosso Deus nos conforta, nos dá conforto, nos alivia a alma de toda a tribulação. Acompanhem, por favor, a leitura do versículo 3 até o versículo 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. O versículo de número 3, ele apresenta Deus com dois títulos que Paulo traz aqui: Pai de misericórdias e Deus de todo consolo, ou Deus de toda consolação. O termo grego que se refere a misericórdias tem o sentido de entranhas. No hebraico, é um amor visceral. Ao pé da letra, se nós pegarmos misericórdia, que é o que Paulo está usando aqui, do pensamento hebraico, é assim, lá do estômago, lá do intestino. Então, vamos só para entendermos aqui, traduzindo ao pé da letra. O Pai de misericórdia é o Pai que tem o seu estômago sentido por vocês, que tem as vísceras sentidas por vocês. Isso faz sentido. Por quê? Sabe quando a gente assiste uma cena estarrecedora? Ontem, infelizmente, aqui em Limeira tivemos uma terrível. Quando a gente vê uma cena estarrecedora, o que a gente sente lá dentro? A gente costuma falar que a gente sente um frio na barriga, né? A gente sente algo lá dentro. É uma reação ao que nós estamos vendo. A palavra misericórdia tem esse sentido, é um sentimento tão intenso e tão interno que vem lá de dentro, mexe com a gente, mexe na nossa estrutura física. Então, quando diz que Deus é o Pai de misericórdia, significa que é o Pai daquele que sente por nós sentimentos viscerais, sentimentos lá de dentro, sentimentos do interior do próprio Deus. E esse versículo está dizendo, então, quando Deus
consola, Ele não consola com um tapinha nas costas, com um tapinha na cabeça, dizendo, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem, viu, meu filho? Não, é aquele que tem um sentimento tão intenso por nós, que Ele vem e se apresenta ao nosso lado, que está ao nosso lado. Por isso que diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui Paulo usa a figura do Paráclito, ou seja, do Deus que está presente, do Deus que vem, do Deus que não está distante, que não tem uma pena distante, mas está perto. O contexto aqui é de Paulo falando sobre dificuldades. Vai ficar claro agora mesmo nas próximas considerações. Mas Paulo está dizendo que esse Deus que nós temos é o Deus que nos conforta com todo o conforto de todas as nossas tribulações. Meu querido irmão, minha querida irmã, a situação dos cristãos na época em que Paulo escreve aos Coríntios, não era uma situação agradável. Ser cristão neste momento não era uma questão de status, não era uma ideia, não era uma ideologia, não era uma filosofia de vida, não era uma opção religiosa assim que trouxesse algum benefício humano ou alguma glória humana. Ser cristão naquele momento significava que você tinha Jesus como Senhor, prometia fidelidade a Ele, mas possivelmente você perderia, possivelmente você seria perseguido, possivelmente não teria muitas chances na sociedade. Então tudo isso causa tribulação, além das perseguições severas e literais que Paulo mesmo passou inúmeras vezes. Aí Paulo vem e afirma à igreja, mas meus queridos, o nosso Deus é o Deus que nos conforta de toda tribulação. O versículo de número 5 diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja o sofrimento que você passa, e se você passa, inclusive por causa da sua fé em Jesus, lembre-se que os sofrimentos de Cristo, é esse o sentido do versículo, ele se manifesta, ou seja, ele está cobrindo os seus próprios sofrimentos. O sofrimento de Cristo cobre os nossos sofrimentos e, da mesma forma, a consolação que vem de Cristo transborda. Sabe qual que é o sentido aqui? Sabe qual que é a ideia que é apresentada? A ideia que é apresentada é que não importa o quanto a gente sofra, não importa o quanto viermos a sofrer, o nosso Deus tem consolação a mais para cada sofrimento. O nosso Deus é o Deus que transborda de toda consolação. Se nós seguirmos nessa linha, nessa perspectiva, tanto Paulo, Pedro e outros autores bíblicos, eles dizem assim, Tiago, por exemplo, ele diz, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Sabe por quê? Porque na mente dos apóstolos está tão clara que sofrer por Cristo é vantagem. Não só pelo sofrimento em si, pela honra em si, mas porque eles acreditam que a promessa bíblica de que o sofrimento que nós temos aqui, especialmente por causa da nossa fé em Jesus, transborda a consolação. Mesmo que eu sofra hoje, mesmo que eu chore hoje, mesmo que eu até me desespere hoje, o Deus de toda consolação me consola, me conforta. É a promessa do Deus presente, do Deus Paráclito, do Espírito que vem e nos fortalece, nos sustenta e nos consola. Nós precisamos crer nisso novamente. Eu falo crer nisso novamente porque já teve tempos em que a igreja cria nisso. Já teve épocas, já teve momentos que a igreja acreditava que Deus estava presente e os consolava. Momentos difíceis, como perseguição dos cristãos lá ainda no Império Romano, onde muitos cristãos que eram presos, lançados nas arenas para que fossem devorados por feras famintas, mas eles sentiam o consolo de Deus, eles sentiam que Deus ali estava presente, os fortalecendo e os consolando.
Momentos difíceis, severos, onde cristãos com herança reformada ou de linha reformada, defendendo a fé reformada, sendo perseguidos por religiosos cristãos, mas que tinham outro entendimento, um entendimento de que deveria calar a posição deles de buscar a Bíblia e a fé somente em Jesus. Muitos até foram mortos, mas eles sentiam que Deus estava ali presente. Por que que hoje nós às vezes achamos que Deus está tão longe? Talvez nós estamos confundindo o conforto de Deus com o conforto do nosso sofá, com o conforto da nossa casa, com o conforto que nós compramos, que nós adquirimos. Eu não estou dizendo que você, a partir de hoje, vai chegar lá na sua casa e queimar o seu sofá. Primeiro, porque dá muito problema, né? Você vai dar um acidente, e a gente não quer acidente. Segundo, que você não precisa abrir mão disso, não é isso. Mas o conforto que Deus promete é a presença doce e acalentadora, a presença do Senhor que nos fortalece, que nos sustenta. Versículo 6, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência. Todos nós, como cristãos, passamos por tribulação, mas todos nós também somos consolados e podemos nos consolar, podemos nos fortalecer. Johnny Erickson, eu já falei dessa mulher que viveu alguns anos. Aos 17 anos ela ficou tetraplégica num acidente num lago. O lago era muito raso e ela acabou perdendo todos os seus movimentos. Mas mesmo assim ela fez um trabalho impressionante na década de 70, na década de 80, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo. Ela disse certa vez: Deus nos permite passar pelo sofrimento porque Ele quer que sejamos capazes de estender a mão para os outros que estão sofrendo. Quando nós pensamos na dificuldade a partir da experiência de ajudar uns aos outros, significa, meu querido irmão, minha querida irmã, que o sofrimento que eu passo hoje pode ser também, além de me amadurecer, pode ser também para ajudar alguém daqui a 6 meses, que vai passar pelo mesmo problema que eu passei. O nosso Deus é o Deus que nos consola para nos fortalecer. É o Deus que nos consola para nos experimentar no sentido de amadurecer, porque outros vão precisar da nossa ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Já teve gente que passou com problemas semelhantes que você passou. O nosso Deus é o Deus que nos consola de toda a tribulação. Mas também, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não precisamos passar pelas dificuldades sozinhos, porque o nosso Deus, além de nos confortar de toda a tribulação, é o Deus que nos ensina a ficarmos envolvidos, importando-nos orar uns pelos outros. É o Deus que nos ensina que é importante orar uns pelos outros. Te convido a ler agora o versículo 8 ao versículo 11, quando diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, por benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo, ele faz aqui uma citação de uma experiência muito difícil. O versículo 8 ele diz: eu não quero que vocês fiquem ignorantes ou não fiquem sabendo da tribulação que nos sobreveio à Ásia. Nós não temos muitas informações a respeito de que tribulação é essa. Calvino, ele sugere que tenha sido a tribulação em Éfeso, que é uma cidade da Ásia Menor. Quando ele foi preso, quando quase mataram Paulo, foi uma situação bem difícil.
Mas outros comentaristas dizem que pode ter sido uma situação de afogamento, pode ter sido uma situação de uma perseguição que não aquela de Éfeso. Nós não sabemos o que exatamente foi. O que nós sabemos é que ele passou por uma grande tribulação. E eu não sei se você percebeu, mas o versículo 8 diz assim, que era uma tribulação acima das nossas forças. Uma tribulação que não dava para vencer com esforço, uma tribulação que não dava para vencer com empenho, estava acima, a mais, não tinha força suficiente para resistir, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu creio que você sabe o que o apóstolo está dizendo aqui. Eu creio que você entendeu o que ele está dizendo aqui. E a gente percebe que desesperar da própria vida não é uma fraqueza de fé, não. E se aconteceu com você, você pode olhar aqui que aconteceu com Paulo, como aconteceu com Elias e outros. Desesperar da própria vida pode ser uma reação humana a uma situação muito complicada, muito difícil. Muito complicada. Então, mesmo ele não nos dando o exemplo ou o que aconteceu, dá para compreender que a situação foi terrível. Ou seja, concluindo, o que ele viu diante dele era o fim da sua vida. Acabou, não tem mais o que eu fazer, não tem mais onde eu recorrer, o que eu vou fazer? Acabou. Mas se ele está escrevendo isso aqui é porque Deus o livrou, o Deus de todo, Deus de misericórdia, é o Deus que livrou dessa tribulação mais uma vez. Mas o que é interessante é quando ele diz assim, no versículo 11, ajudando-nos também vós com as vossas orações. Sabe, eu já ouvi muita gente falando assim, que o apóstolo Paulo era um homem muito capacitado. O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. A turma favorável a Paulo coloca Paulo assim, num degrau muito grande, quase que maior que todos os outros apóstolos, só abaixo de Jesus. De fato, Paulo foi um homem muito capacitado, foi um homem especial, realmente teve dons, talentos que nos auxiliaram até hoje, né, na constituição da igreja que estava iniciando. Mas, evidentemente, ele não era mais especial que os outros, mesmo que nós compreendemos a sua situação. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos o costume de construir ideais de pessoas consagradas a Deus e achamos que elas são perfeitas e que elas não precisam até mesmo da nossa oração. Nós temos um grande pastor na nossa denominação chamado Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu creio que muita gente aqui, se não talvez a grande maioria, já se deleitou das suas mensagens. Já leu, já ouviu de novo, né? Quem sabe está lá, já é membro do canal dele há muitos anos e gosta de receber as suas mensagens, e de fato o homem é uma bênção. Uma bênção não só porque é da nossa denominação, é porque é usado por Deus. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não quero questionar de forma nenhuma as ações, mas eu tenho uma certa desconfiança que podemos nos deleitar, mas nem sempre lembramos, por exemplo, de orar por ele. Às vezes nós não temos dimensão das dificuldades que é para ele pregar. Talvez hoje, por causa da idade, mesmo que ainda parece ser vigoroso, mas tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, as tentações, as armadilhas, as ciladas. Estou trazendo o exemplo dele, poderia trazer exemplo de muitos outros irmãos, muitas outras irmãs. Às vezes nós temos o pensamento que instrumentos de Deus, pessoas como instrumentos de Deus, já estão prontas, já estão capacitadas. Quase que estão farmando áurea o tempo todo. Mas não é assim. Não é assim que funciona. São pessoas humanas. E Paulo mesmo testemunha, a ponto de eu desesperar da própria vida.
Nós achamos que iria acabar mesmo, acabou. Tem gente que só de falar isso, só mencionar a ideia morte, já morre de medo. Fala, não pode falar uma coisa dessa não. Pois Paulo falou, porque é humano. Mas o que Paulo está ensinando à igreja e nos ensina é a importância de orarmos uns pelos outros. É a importância de compreender que nós estamos envolvidos em oração, que é importante a sua vida no reino de Deus. Eu preciso clamar a Deus pela sua vida, mas que talvez seja importante a minha vida também no reino de Deus, e eu preciso da sua oração. Se nós importássemos mais uns com os outros em oração, nós criticaríamos menos, nós julgaríamos menos, ou talvez nem julgaríamos, mas colocaria a pessoa na presença do Senhor, intercedendo por ela, rogando por ela. É necessário, meus queridos, que nós coloquemos os nossos joelhos no chão, se é possível você se ajoelhar e clamar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida das demais igrejas, pela vida das igrejas que têm Cristo em seu nome e que são fiéis a Cristo, para que continuem fiéis ao Senhor Jesus. É necessário, meus queridos irmãos e irmãs, orarmos para os pastores, para as famílias dos pastores, para os missionários. E olha, sendo bem sincero, já temos uma rodagem no ministério, não tão grande comparado a outros, mas pegando até o tempo de evangelista, já estão indo aí para 30 anos quase. Já um tempinho bom. Eu falo com sinceridade e com pesar, a igreja não ora. São poucos os que oram. São poucos. Aquele quadro de missionários que está ali atrás já está há 1 ano, eu já recebi o de 2026, e eu estou pensando em mudar já. Mas eu não sei quantas vezes nós olhamos para o rosto daquelas famílias que estão nos campos do Brasil e lembramos de orar por elas. Tem irmãos ali que estão em lugares do nosso país que é difícil. Estou falando difícil economicamente, não estou falando difícil porque a cidade é difícil e não escuta o evangelho. É porque tem lugares ali que o diabo praticamente manda. Tem lugares ali que a igreja ela é reduzida. E o império das trevas parece que quer comandar a vida das pessoas. E nós nos esquecemos disso. Por quê? Porque talvez estamos preocupados com o nosso conforto, que não é aquele de Deus, mas é o conforto que nós adquirimos, como nós já vimos na primeira parte. Meus queridos irmãos, é necessário nos importar uns com os outros em oração. Paulo, para todas as cartas, as igrejas que ele escreveu cartas, em todas elas ele dizia, orem por nós, orem por nós. Nós estamos aí diante de um grande evento esportivo. Eu gostaria de dar uma ideia de intercessão. Uma ideia simples. A cada jogo que você vai assistir, ou que você não vai assistir e não quer assistir, porque você tem todo o direito de não gostar também desse evento, mas eu gostaria de te convidar a olhar para aqueles países que vão ali e orar, não necessariamente para os atletas que têm um bom desempenho, orar pelo país. Por exemplo, eu não sei qual que é o jogo próximo, não tenho ideia, eu sei que já tem gente que está com o celular já pronto para ver, mas eu não sei qual é. Mas olhem os países que vão jogar e faça o seguinte, pega a lista de perseguição aos cristãos desses países, porque aquele que jogou ontem às 7 horas contra a nossa seleção é um dos, se eu não me engano, que está ali entre 20º e 23º daqueles que mais perseguem os cristãos. Então nós temos um grande motivo para orar pelos cristãos e por aquele país, porque estão cegos. Mas tem outros que são ainda terríveis na perseguição. E são só alguns países dentre um mundo todo que nós podemos orar, mas nós precisamos orar. Meus queridos, é importante orar uns pelos outros. Talvez você não vai conseguir vir na reunião de oração na próxima terça, mas você pode orar na sua casa. Você pode orar na madrugada, você pode orar quando acordar. Quando for dormir não é muito bom, porque provavelmente você vai dormir. E o amém vem só depois no outro dia. Mas tem um momento reservado para orar, é importante. As nossas crianças precisam de oração. Os nossos adolescentes precisam de oração. Os nossos jovens precisam de oração.
Os maridos precisam de oração, as esposas precisam de oração, os viúvos precisam, as viúvas precisam, os líderes da nossa igreja precisam, os que não são líderes precisam, a nossa igreja precisa, esses bairros precisam. Não, Deus pode fazer o que Ele bem entender, pode, mas Ele está esperando que a gente peça. É importante orarmos uns pelos outros. A tribulação acontece, mas é importante clamarmos ao Deus que nos conforta de toda tribulação com toda a sua ação confortadora. Mas em último lugar, meus queridos, por que nós não precisamos passar por isso sozinhos? É porque, além da oração, além de termos um Deus que se importa conosco, nós entendemos que somos a glória uns dos outros. E Paulo fala isso, versículo 12 versículo 12 e 13, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além da que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Vou ler o 14 também. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. O versículo 12, ele é interessante, ele traz um conceito interessante, quando ele fala justamente isso. A nossa glória é esta, do testemunho da nossa consciência e de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, temos vivido no mundo e mais especificamente para convosco. É aqui que nós entendemos que a nossa santidade nos ajuda, que a santidade que você vive ajuda o seu irmão. É nesse viés, é nesse propósito. Ser santo não é para ficar mostrando o quanto nós somos bons, nós já vimos isso domingo passado, mas ser santo é ter uma ação em Deus, separados por Deus, para não só glorificar o Senhor, mas para auxiliar os demais que estão em nossa volta. Ser santo é ser santo para a glória de Deus, mas para afirmar a vida do irmão que está do meu lado. Viver em santidade é viver não num espaçamento diferente, mas é viver para a glória de Deus e viver para auxiliar as pessoas que estão em volta. Por isso que nós não aceitamos a ideia de que santo é alguém separado para ser contemplado. Não, santo é aquele que é separado por Deus, mas para viver junto das pessoas, para auxiliar as pessoas. Não porque tem méritos próprios, mas porque foi chamado por Deus para isso, para auxiliar uns aos outros. E aí que Paulo diz que, assim como eles são a glória da igreja, a igreja também é a glória deles. O entendimento aqui, meus queridos, é de que essa glória um dos outros é ficarmos felizes e orgulhosos uns dos outros. Como comunidade, como igreja que nós somos, evidentemente nós temos falhas. Evidentemente nós podemos errar. Não queríamos, mas infelizmente há possibilidade de erro. Mas, mesmo assim, nós precisamos buscar o entendimento e a compreensão que nós nos ajudamos. Não nos atrapalhamos, mas nos ajudamos. A glória aqui é eu ficar orgulhoso da igreja que eu estou. Eu ficar feliz da igreja que eu tenho, da igreja que eu faço parte. Tão feliz que eu gosto e falo bem de vocês. A glória uns dos outros é assim: olha só como eu ando no meio de um povo que busca a Deus. Eu gosto demais desse povo. O povo, tem gente ali que pode me encher a paciência, tem gente ali que pode falar umas verdades e está tudo certo, pode ser que até passe raiva, mas eu gosto desse povo. É isso que Paulo está falando. Se você olha o histórico de Paulo com a igreja de Corinto, não eram lá as mil maravilhas, mas Paulo está dizendo: mas vocês são a minha glória no dia de Cristo. Quer dizer, no dia que Jesus chamar, vocês vão brilhar.
Eu brilho por vocês e vocês brilham por mim. O que Paulo está trazendo aqui é o conceito de comunidade. É o conceito de que, se vivemos em santidade e sinceridade, nós vivemos a comunidade cristã que precisamos viver. E por isso, não precisamos passar pelos problemas que passamos sozinhos. Porque temos um Deus que nos consola de toda tribulação. Segundo, porque temos a oportunidade de orar uns pelos outros. E terceiro, porque temos um povo que os que fazem parte se amam, gostam uns dos outros. É a glória um do outro. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja só que Paulo está construindo a ideia de que santidade nos desfaz do nosso próprio orgulho, santidade nos desfaz da nossa arrogância. Nós abrimos mão disso porque tudo isso é bobagem, mas começamos a nos orgulhar porque fazemos parte de um povo que conhece o seu Deus, que consola de toda tribulação, e que um povo que ora pela minha vida, que ora pela vida dos outros, e por isso podemos contar com vocês podem contar comigo. É um povo que se importa uns com os outros e que faz disso a glória uns dos outros. Em 1843, um missionário escocês chamado Robert Murray morreu aos 29 anos, apenas 29 anos. Dizem alguns que ele estava esgotado em seu ministério lá na Escócia, e não sei evidentemente por que ele morreu, mas parece que o esgotamento foi muito grave, e muito jovem então ele morre. O seu curto ministério, ele trouxe muitas pessoas para Cristo, muita gente se converteu. Mas é interessante que, quando perguntaram para a comunidade em que ele trabalhava, eles falaram assim, que ele não era um pregador eloquente, não. Ele não era dos melhores pregadores. Ele não era assim um pastor no sentido acadêmico, talvez, da palavra. Mas ele era alguém que vivia o que ele falava. Ele vivia o que ele falava. Tanto que eles então compreendiam que, quando ele falava de santidade, eles viam santidade no seu proceder. Não no púlpito, mas no dia a dia. E aquela comunidade então entendeu que aquilo era ser santo, era viver sendo parecido com Jesus, mesmo que o que se pedia dele era perfeições no sermão, mas ele não era um pregador perfeito, mas ele tinha vida com o Senhor. Foi escrito um livro de memórias dele, e esse livro que influenciou, por exemplo, pregadores como Charles Spurgeon, ou Moody, um grande evangelista, e todos ficaram impressionados pela sua transparência com Deus. Meu querido irmão, como pastor, eu gostaria de trazer uma palavra de exortação aqui para nós. Se nós temos receio de contar com a vida do irmão, ou é porque nós não damos confiança, ou porque falta transparência, ou da minha parte, ou da parte do irmão. Transparência não significa que todos os seus segredos precisam ser conhecidos, mas transparência significa ser santo, como Deus nos chamou para sermos santos. Viver no caráter dele, não no nosso. Viver na voz de Deus e não nas nossas opiniões. É necessário, é importante que nós, como crentes, nós como igreja, causemos impactos em nós. Isso quer dizer que não adianta nós virmos aqui à igreja para cumprir rito religioso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na região como um todo aqui, é que tem muita igreja que cumpre rito religioso. Vai na igreja para cumprir o rito. É culto, eu tenho que ir no culto. Eu tenho que fazer isso. Mas cumprir o rito, a vida do portão lá fora não importa. Tanto faz como tanto fez. Não precisa ser santo. Meu irmão, minha irmã, não tem como influenciar uma sociedade deturpada como a nossa com palavras ou com programas culticos. Não impacta, não faz diferença nenhuma.
dentro da própria realidade da igreja, se ficarmos preocupados só em manutenção de culto, em manutenção religiosa, nós não impactamos nem as nossas próprias vidas, a ponto de pessoas que sentaram nos próprios bancos da igreja levarem a igreja à justiça, a ponto de pessoas odiarem a igreja, criticarem a igreja, perseguir a própria igreja, que ela estava há poucos dias, há pouco tempo atrás, andando junto. Não tem como influenciar, não tem como impactar. É uma religiosidade falsa, frágil. Mas a religiosidade verdadeira, a vida cristã verdadeira é aquela transparente, onde compreendemos que eu sou um miserável pecador, eu preciso da graça de Deus, Deus é que me transforma e me aperfeiçoa na sua graça, e estou aqui para ser um instrumento de bênção para a sua vida, assim como você precisa ser para a vida do outro e para mim e assim por diante. Isso é transparência, isso é santidade. A ponto de, se um dia alguém for levado para a glória, nós vamos chorar bastante, porque vai fazer falta. Mesmo gratos a Deus pelo tempo que andamos juntos. E felizes porque serão recebidos na glória. Mas vai fazer muita falta. Isso é sinal de uma igreja santa. De uma igreja que vê a glória, vê no outro a sua própria glória. Que se alegra, que fica feliz. Você não precisa passar pelos seus problemas sozinhos. Você não precisa passar sozinho pelas suas dificuldades. Você tem um Deus que se compadece de você, te consola de toda tribulação. Porque você tem uma igreja que ora por você. Não esconda os seus problemas. Se você não quer compartilhar com toda a igreja, chama um irmão mais próximo, chama uma irmã mais próxima. Chama um líder da igreja, chama um presbítero, alguém que você tem um pouco mais de proximidade e fala para ele, eu estou com esse problema, eu preciso de oração, preciso de ajuda. Porque, meu irmão, nem sempre nós vamos conseguir orar. Quando você estiver por um problema sério, talvez você não tenha nem forças para orar. Mas lembre-se, e importa, que tem gente que pode orar por você, que vai orar por você. Mas em terceiro, meus queridos, nós não precisamos passar pelos nossos problemas sozinhos, porque temos uma igreja, temos uma comunidade que vive a santidade, e porque vive a santidade, tem você como a glória dessa igreja. Tem irmãos que se gloriam por você, que ficam felizes por você, e você pode contar com essa igreja, você pode contar com as pessoas que estão aqui. Mas, meus queridos irmãos, queridas irmãs, encerramos compreendendo que o centro de tudo isso é Cristo. Por que nós somos consolados de toda tribulação? Porque Cristo sofreu toda a tribulação. Ele carregou na cruz todas as nossas iniquidades, todos os nossos sofrimentos, toda a nossa tribulação. O Senhor Jesus é aquele que é o próprio consolo de Deus, é aquele que nos consola de toda dificuldade. Transbordante é o seu consolo. E é o Deus, é o próprio Senhor Jesus, é o Deus que vê a igreja como a sua glória, como o seu fruto que o glorifica. Por isso, meus queridos, que nós não precisamos passar por nada de problema sozinhos, porque além de termos um Deus que nos consola, uma igreja que ora, uma igreja que é comunidade, que se abre uns aos outros, tudo isso foi garantido por causa de Jesus. Tudo isso foi garantido por Jesus na cruz. Eu creio que nós precisamos sair daqui hoje felizes e contentes, porque temos um Deus que nos consola, temos uma igreja que ora e temos irmãos com braços abertos. Ontem, comentando com a Kenny o ambiente da Copa do Mundo, eu achei muito interessante que eu acho que não é tanto o resultado que importa, porque se for pelo resultado, né, não foi talvez o grande esperado. Mas sabe por que importa? Porque parece-nos ser a desculpa para a gente ficar junto. Você reúne com a sua família, você põe o uniforme, põe a camisa, toca aquelas cornetas barulhentas, põe até bandeirinha. É porque você está junto com a sua família. Às vezes reúnem grandes famílias, às vezes famílias menores, mas você percebeu? Nós criamos um motivo para falar assim: eu gosto de ficar junto das pessoas.
Ou seja, no final da história, a questão é relacionamento. Mas nós não precisamos ter essa alegria de 4 em 4 anos. Nós não precisamos ter esse festejo só quando nos reunimos para este evento ou qualquer outro. Você pode compartilhar disso todos os dias, porque você tem um Deus que está próximo, que vive, que está junto, que é o Paráclito, que nos consola de toda tribulação. Você tem uma comunidade que ora por você, você tem uma comunidade que se orgulha de você, que ama você, que gosta de você. Então, mesmo que seus problemas sejam terríveis, você não precisa passar por isso sozinho. Jesus nos garante tudo isso, e isso é uma bênção. Vamos ficar em pé? Vamos orar?